Bom, se você pode, João capítulo 4, vamos falar então dessa canção que nós cantamos, porque essa mulher, ela pediu para Jesus, ela falou, me dá desta água, sacia minha sede, eu preciso. Essa senhora, a Bíblia não cita a idade dela, devia ser uma mulher não tão madura, uma mulher talvez relativamente jovem, que vivia uma vida frustrada. Tinha uma vida sentimental derrotada. Ela buscava preencher o vazio da sua vida em relacionamentos. Até gravamos algo agora há pouco, com meu querido André ali, e eu falava sobre isso. Algumas pessoas buscam suprir as lacunas da sua vida na cachaça, na cerveja, outros que talvez tenham uma condição melhor na vodka, no uísque. Bebidas tem para todos os gostos. Tem de 50 centavos, R$1. Eu até digo, a pior droga que tem é a cachaça, né? Porque qualquer esquina tem um bar e alguém paga para você. Alguém diz, essa é por minha conta. E quantas pessoas, então, elas, na tentativa de fugir dos seus problemas, elas vão em busca de poços, de fontes. Preste atenção aqui, você vai entender. João capítulo 4. Vamos pegar o verso 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Diga comigo, outra vez. Então, outra vez o Senhor está passando aqui, é uma oportunidade, outra vez, de você tomar posse da tua bênção. Fala para alguém que está ao seu lado, diga, outra vez, Ele está aqui para te abençoar. Irmão, enquanto houver ar que você respira, enquanto o seu sistema locomotor cognitivo estiver 100%, é o Senhor te dando nova chance e oportunidade. E até quando isso não funcionar, agindo Deus, ninguém impedirá. Como o caso que a irmã Marisa contou aqui esses dias, que o neto dela já tem 2, 3 aninhos, ou mais eu não sei, falou. Nunca falou até antes. Nunca tinha falado antes. E falou para a glória de Deus. Então, os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. É outra vez que ele está passando aqui, toma posse da bênção. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Olha para o pastor. Jesus poderia fazer, pessoal, outros caminhos. Ele poderia traçar outra rota do caminho dele. Mas ele tinha um plano e um propósito para passar por ali. Você não é um acidente de percurso. Você que está aqui não é a obra do acaso. Deus tinha, tem e terá sempre uma obra na tua vida. Diga glória a Deus. Ele tinha que passar por Samaria para fazer um dos maiores milagres, na minha opinião, da Bíblia Sagrada. Claro que o maior deles é a ressurreição. É Cristo ter vindo à terra, padecido, sofrido na cruz e ressuscitado. Esse é o maior. Mas tirando esse, quantos outros bons milagres você conhece? Poxa, a cura da mulher do fluxo de sangue, padecendo por 12 anos, é forte. Pastor, mais forte do que isso, ressurreição do Lázaro, forte também. Tantos milagres fortes. Mas esse, talvez você não preste atenção no texto. Os pastores só leem a parte inicial, falam que Jesus ofereceu água para ela, água que jorra para a vida eterna, mas não leem a sequência do texto. E é isso que você vai fazer comigo hoje. Nós vamos ler a sequência. Ele passou por Samaria, vamos adiante. Versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase que hora? A hora sexta. Alguém sabe explicar que hora é a hora sexta? Alguém falar 6 horas da tarde, ia falar errado, hein? A hora sexta era aproximadamente meio-dia. O sol rachando lá em cima. Hora nona, 3 horas da tarde. Hora sexta, meio-dia.
Essa mulher vai buscar a água no momento que ela pensa, não tem muita gente lá, vou estar mais isolada. Os julgadores, porque essa mulher devia ser muito julgada. Claro, ela não tinha entendimento. Eu já vi pastores pregando sobre isso aqui, dizendo, essa mulher não tinha juízo, essa mulher aqui não tinha escrúpulo, essa mulher era sem noção. Eu não vou dizer isso. Eu vou dizer que ela era uma mulher que tinha um entendimento fechado. Ela não tinha uma abertura espiritual das coisas de Deus. Talvez você tenha um parente e falar, esse perturbado aí, esse endiabrado, esse meu filho. Talvez ele não teve um encontro com Jesus ainda. Porque quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela muda. Ela muda o caráter, ela muda o comportamento, ela muda os pensamentos, ela muda a atitude dela. Pode ser que alguém está na igreja e não mudou. Alguém me pergunta, pastor, como pode o irmão? Poxa vida, achei que era de Deus. A resposta é simples. Talvez nunca tenha tido um encontro real com Jesus. Ele frequentava a igreja, mas ele não se encontrou com Jesus. Sabe que eu entendo isso? Você pode até notar. Essa mulher ia todo dia no poço, mas não conhecia a fonte. Tem muita gente que até vai aos cultos, entre aspas, vai ao poço, mas não foi na fonte. A fonte é Jesus Cristo. Quem está atrás de poço se frustra, desvia, abandona a fé, vira as costas para Deus, sai da igreja, vai para outra, depois, não é o que eu esperava, depois vai para outra, depois vai para outra. E não se firma em lugar algum. O reverendo pregou aqui domingo, eu vi, acho que uma pessoa só, balançando a cabeça assim, quando ele falava sobre se atualizar. Muito cuidado com isso. É necessário, sim, transformar, renovar nosso entendimento, mas não como o mundo tem ofertado e apresentado essas mudanças. Até que ponto eu vou transformar a mente e renovar? Tem gente que passou dos limites. Ele se esqueceu dos princípios da palavra, do temor, da obediência. Não, irmão, renovação, transformação é assim que é. Ao ponto de, até falei, um amigo pastor me mandou, eu falei, isso é triste. E fiquei curioso para ver os comentários de uma igreja na América do Norte. Nós estamos na América do Sul, então você sabe que é os Estados Unidos da América. Uma igreja até tradicional. Mas o pessoal escreveu lá nos comentários, é um circo? É um palco de show? O que é isso aí? A adoração a Deus é tão simples. A adoração a Deus, pessoal, é algo tão simples e descomplicado. O que precisamos para sentir a presença do Senhor? Senão um coração quebrantado, disposto a ouvir e obedecer a voz do Senhor Jesus. Quem consegue entender isso, diga amém. Mas as pessoas querem algo. Essa mulher queria uma coisa. Não, eu quero água. Tudo bem. O que é que as pessoas querem? Essa mulher estava perto do poço, mas distante da fonte. Dá para pegar essa visão? Perto do poço, onde se tira a água ali. Água, só que a água que vem do chão, da terra, né? Dentro, perto dela, estava perto dela ali a fonte que jorra algo que vem dos céus. Água de cima para baixo. Que sacia a sede, que lava, purifica do pecado, que faz a pessoa ficar saciada e não ter mais sede de nada. Irmão, se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. Eu não preciso ficar procurando por aí. Eu estou procurando alguma coisa, porque eu tenho que preencher algo. Será que estamos com a mulher? Preste atenção se você não está como ela. Todo dia vai ao poço, mas não descobriu a fonte ainda. Porque não procurou conhecer a fonte. A fonte é Jesus de Nazaré. Fala para quem está ao seu lado, diga, a fonte é Jesus de Nazaré. Amém, pessoal? A fonte não é o pregador mais eloquente, mais bem vestido ou mal vestido, barbudo ou não, careca, cabeludo, loiro, cabelos castanhos, pretos, olhos, este ou aquele. Pare com isso. Preciso de uma atualização. Jesus, meu amigo pastor Luiz Arcanjo, falou uma coisa que me chamou a atenção.
Ele falou que na época de João Batista só se convertia quem de fato queria mudar. Porque a pregação dele não era meus amores, meus amorzinhos, meus lindos, vem cá, tchu-tchu-tchu. Deixa eu apertar sua bochecha, deixa eu dar um beijo em você, deixa eu beijar sua testa, deixa eu afagar você. Não. A pregação dele era, as pessoas iam chegando lá no deserto, ele pregava no deserto. As pessoas iam no deserto ouvir a pregação dele. Ele dizia, raça de víboras, convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Digam glória a Deus. E quem queria se converter de verdade, se convertia. E mudava a rota da sua vida. Era assim que João Batista pregava. Irmãos, continue. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria o quê? Água viva. O detalhe a ser comentado é, judeus não se comunicavam com os samaritanos. Não tinha meios para ter relacionamento, para ter diálogo, para ter uma conversa numa mesa. Não tinha um diálogo. Irmão, Jesus veio para quebrar esse paradigma. Paradigma significa modelo. De repente você diz que é uma pessoa que é de Deus, mas você é alguém que fala, eu não me comunico com aquela pessoa. Irmão, entenda bem, nós não temos que ser coniventes com o pecado de quem quer que seja. Mas temos que ser pessoas, como o Senhor falou, sal da terra, a luz do mundo. Já falei para alguns jovens que falaram comigo aqui esses dias, que vão para a faculdade, eu falei para eles assim, falei para uma moça, outra moça também, que vai sair por aí por missões esportivas, seja luz por onde você for. Isso não implica você ser ignorante, você ser estúpido, você ser grosso com as pessoas, mas você precisa sim se posicionar como um cristão, um servo de Deus, numa geração corrompida. Você é luz em meias trevas. Diga glória a Deus. Eu não vou xingar a pessoa, filho do diabo. Até o pastor Fernandes falava, existem jargões que os seus amigos do mundo não entendem. Talvez já ouviram falar, está amarrado, mas está amarrado o quê? Eles não compreendem isso. Tem um amigo seu lá na escola, lá, sei lá, ele fala, eu vou tomar, está amarrado, Satanás. Ele vai dizer para você, está me chamando de Satanás? Você fala, não, estou repreendendo o mal, não é você. Mas ele não entende. Então você tem que ter o jeito, você tem que ter, sabe, a flexibilidade, o molejo para lidar com situações. Mas entenda, sem ser conivente com o pecado. Olha, amigo, isso aí não é de Deus, não. Eu te respeito, porém eu não concordo. Quem compreende, diga amém. Mas isso não implica você ser ignorante, uma pessoa, não, você lá e eu aqui. Não, fale normal. Se possível for, pregue para essa pessoa. A mulher é samaritana, mas o Senhor tem um propósito na vida dela. Irmão, o detalhe aqui, outra coisa a ser comentada, e você pode notar, Jesus estava cansado, versículo 6, e estava ali a fonte de Jacó, ponto. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Irmão, você pode estar cansado, mas a obra de Deus deve ser feita. Mesmo cansado, o Senhor falou, eu vou pregar para esta mulher, eu vou ganhar esta mulher para o reino. E ganhou ela. Tem pessoas que cansadas, elas desistem. Eu estou cansado, pastor, para mim já dá. Para mim já deu. Essa mulher aqui, coitada, lá na frente você vai ver que Jesus pergunta, ela fala que o marido que ela está não é dela, e ela confirma. Já tinha tido 5 relacionamentos, 5 maridos. Nada deu certo para ela. Mas você vê que para isso ela não se cansava, né? Deu errado um, vou buscar outro. Deu errado outro, vou buscar outro. Tem pessoas que para fazer a obra de Deus é uma luta, irmão, uma dificuldade.
Você não deveria ser uma pessoa cansada para fazer a obra de Deus. Olha o exemplo de Jesus, mesmo cansado, a mulher chega lá e fala, agora é a hora. Ele sabia que a mulher iria passar por lá. Ele sabia que essa mulher todo dia ia lá meio-dia. Ele falou, vou pregar para essa mulher. Eu vou plantar a semente da fé nela. E se você nunca leu esse texto na sequência, vai ver que lá na frente, esta mulher foi a responsável por ganhar toda uma cidade para Jesus. Através da vida da samaritana, uma cidade inteira foi alcançada. Através da tua vida, o Senhor vai alcançar toda a tua casa. Teus amigos, quem trabalha com você, sua vizinhança. Agora, o detalhe é, você precisa deixar Deus tratar com você. Porque no versículo adiante aqui, a mulher fala para o Senhor, no verso 15, vamos resumir aqui que eu não quero demorar. Disse-lhe a mulher, o que ela falou para Jesus? Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Quem quer desta água, quer o Senhor Jesus Cristo, diga glória a Deus. Você sabe que a água, anotei aqui, diz respeito à vida. Olha para mim, a água diz respeito à vida. Eu anotei aqui que a água é necessário para a sobrevivência. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, que não tenha tanto estudo, já ouviu por aí falar que o seu corpo, o corpo humano, é constituído de 70% de água. A água representa o Espírito de Deus. E aqui, nesse texto, a água é o próprio Jesus. Deixa essa fonte jorrar dentro de você, pessoal. Tem gente que está perto do poço, igual essa mulher. Mas eu anotei aqui, está perto do poço do desânimo. Está perto do poço da tristeza. Está perto do poço da angústia. Está perto do poço da miséria. Ele é um poço de problemas. Quem chega perto dele, ai, problema, ai, meu Deus do céu, ai. Você precisa conhecer a fonte que é Jesus, que vai dar vida para você, vida, abundância. Você precisa recomeçar. Essa mulher recomeçou, sim, relacionamentos. Frustrava-se em um, começava outro. Depois recomeçava de novo e não acertava em nenhum. Faltava o principal. Não sei porque eu vou falar isso, talvez no seu relacionamento, você que está aí namorando, não dá certo com o namorado, ou você que já casou, se frustrou, ou está querendo casar de novo, buscando outra coisa. Vai à fonte. A fonte é Cristo. Se você tiver esse encontro como essa mulher teve, e você falar, Senhor, eu quero beber dessa fonte. Ele vai te dar essa água para jorrar para a vida eterna. Pastor, mas é samaritana, ele não fala, ele fala com todos. Ele trata o mundano, o perdido, aquele que está, meu irmão, no tráfico, a mulher que está com a vida errada. Essa mulher tinha uma vida errada. Uma vida de bagunça. E mesmo assim o Senhor não julga. Mas, pastor, mas quando ele pergunta, cadê o teu marido? Traz ele aqui. Ele não está julgando ela? Não. Ele está sendo profeta na vida dela. Porque olha para mim, olha para o pastor, por favor. Aqui no versículo 9, diz assim, ó. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu? Olha para o pastor agora. Até esse momento, ela enxerga Jesus como judeu. Apenas um cara que nasceu naquela região, aonde se chamam de judeus. Ela fala, ele é um judeu apenas. Só que o Senhor vai mostrar para ela que ele não é apenas um judeu, que ele é um varão profeta, que ele é o Filho de Deus. Talvez você conheça Jesus de ouvir falar das músicas que você canta, que a Jéssica canta aqui, que as meninas cantam aqui. Você conhece esse Jesus das canções. Você talvez não conheceu o varão profeta que muda a vida, que muda a história. Quer ver só? Olha o versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, 17, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus teve que falar isso para ela, para se revelar para ela como profeta. Como aquele que tem presciência, sabe de tudo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. O Senhor sabe tudo a teu respeito.
Ele sabe o que você está pensando agora aí sentado. Ele sabe que você vai comer daqui a 30 anos, se assim vida você tiver. Eu oro para que você tenha, e tenha com abundância, com saúde. Ele sabe de tudo a teu respeito. A mulher está falando com qualquer. Irmão, olha para o pastor, presta atenção no que eu vou te falar. Quando eu estou pregando aqui, não é o pastor falando com você. Não é o Renato, esqueça o Renato. É o Espírito Santo dirigindo para a sua vida aqui. Ele está levando essa palavra para aquela área da tua vida a qual você mais precisa. Só peço que você ouça, não com os ouvidos, mas com o seu coração. Porque você sai daqui hoje com um grande milagre, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Olha só, pastor, a mulher deu um tapa na face de Jesus. A mulher xingou Jesus de intrometido. A mulher ficou brava com Jesus? Não. Hoje em dia, no teor de uma pregação, tem pessoas que podem se levantar e sair e ir embora. Não gostei. Comigo nunca aconteceu. Aconteceu uma vez só. Eu pregava sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu falei que às vezes há pessoas que estão sangrando por dentro e não falam a verdade. Não se apresentam ao Senhor para falar a verdade. O cidadão ficou doido, saiu doido. Não estou compreendendo nada que está falando esse negócio de sangrar aí, sangrar. Tudo bem. Talvez ele tinha algo a ser consertado, não queria aceitar. Tem muita gente que é assim. A mulher não, falou, dá-me de beber, eu quero dessa água. E quando o Senhor fala, cadê o teu marido? Há quem diga, tem um cidadão por aí algum tempo atrás, ouviu dizer, falou, não, essa mulher foi lá porque essa hora quem ia lá buscar água eram os homens. As mulheres iam pela manhã bem cedo. Eu discordo dele. Claro que a interpretação histórica aqui, extensiva da palavra de Deus. Eu não creio que ela foi buscar outro relacionamento ali. Ela estava já num relacionamento. Mas quando o Senhor fala, cadê o seu marido? Traz ele aqui. Ela não ficou brava, não foi xingar Jesus. Ela não saiu, olha para mim, ó, entre aspas, não saiu da igreja. Vou sair da igreja. Não. Ela reconhece e fala o seguinte para Jesus. Versículo 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és o quê? Ela recebeu a palavra, sim ou não? Se ela fosse uma rebelde, ia pegar o seu cântaro, seu baldinho de água, sua bacia, sei lá o que era, seu vasilhame, e iria embora. Virar as costas. Quer nem saber esse tal de Jesus aí? Poxa vida, já ouvi falar até desse cidadão aí, mas aí ele vem falar para mim isso. Que pergunta indelicada, cadê meu marido? Mas vamos lá, vamos adiante. Essa mulher, ela entendeu quem era Jesus. Olha o versículo 25. Ela vai recomeçar a vida dela a partir... Na verdade, ela vai recomeçar a vida dela a partir do versículo 28. Por favor, leia o 28. João 4, 28. Deixou, pois, a mulher, o quê? O seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este quem? O Cristo, aleluia. Ela creu, ela viu que Jesus revelou toda a vida dela, e ela falou, este de fato é o Cristo, o Filho de Deus. Irmão, ele está aqui hoje. Nesse dia que ele passou por Samaria, hoje ele está passando em São José do Rio Preto para te abençoar. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, ele está aqui hoje. Amém, pessoal? Quem crê que ele está aqui, diga glória a Deus bem forte. Ele está aqui para mudar a tua história hoje. Agora tem que ser igual a samaritana. Senhor, dá-me de beber da água. Ou será que é mais um culto que você vê? Vamos ver lá o que aquele negão vai falar. Dependendo do que ele falar, eu aceito. Dependendo do que ele falar, eu rejeito.
Lembre-se que você não rejeita o Renato. Você rejeita a santa palavra de Deus. Eu oro para que você não rejeite o que Deus está falando contigo aqui hoje. Ele está falando muito com você. O que essa mulher fez, pastor? Para recomeçar, você precisa fazer o que ela fez no verso 28. Volta, por favor, aí, o querido João Gomes. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Então você carrega um cântaro já faz alguns anos, hein? Você pega esse baldinho na Índia, na Indonésia, esses países asiáticos, alguns, a pessoa bota aqui um pau, uma madeira aqui nos ombros e carrega a água assim. E bota nos ombros do jumento, então, aqueles baldes pesados, às vezes 2 de um lado, 2 do outro, às vezes 3, para carregar a água. Buscam em lugares longínquos, distantes, para levar depois lá para o seu vilarejo. Mas eu quero que você entenda espiritualmente, esse cântaro, essa coisa talvez pode ser um peso que você carrega há muitos anos, que você não se desvencilhou, que você não deixou, que faz você ficar perto do poço da amargura, do poço da tristeza. Eu atendi uma pessoa por esses dias. Eu acho que tem uma coisa que me prende. A minha vida está amarrada. Eu falei, você se prende ao passado. Você está preso às coisas do passado e não consegue se desvencilhar disso. Irmão, quem está preso ao passado não vive o presente e certamente não viverá o futuro. Eu preciso entender, eu, Renato Oliveira, preferiria os tempos de trás. Sou, entre aspas, um pouco saudosista. É bom lembrar dos tempos da igreja, lá da Rua Boa Vista, eu criança ainda, ou aqui da Antônio de Godoy, um grupo de obreiros unidos, trabalhadores dedicados, que estavam dispostos a qualquer coisa pelo reino de Deus. Igreja, uma igreja estabelecida. Hoje você tem igreja por aí, eu estava até falando com um amigo pastor. Saiu um censo aí, saiu uma pesquisa, o Brasil tem 40% de evangélicos. Eu pergunto, que evangélicos são esses? Que o Brasil não mudou? Continua a corrupção, perturbação, tudo lascado no país. Porque são cristãos, desculpa a expressão, Nutella. Me diga quem é, você chega num crente aí, desses que se dizem atuais, querido, qual foi o dia que você fez um jejum, uma consagração séria perante o Senhor Deus? E jejum, que é isso? Não, eu quero saber a música tal, do cantor tal. É música e outra música. E cadê o quebrantamento? Cadê a comunhão? Cadê uma vida no altar? Por isso que o Brasil não mudou. Porque as pessoas, elas não mudaram. Quando se fala de transformar o entendimento, renovar e atualizar, não é uma estrutura. Não adianta você ter uma estrutura aqui, desce uma tela lá de cima, e o pessoal já dança aqui dançando, e as meninas dançando, e joga o rabo de cavalo. E aí é um show. Acabou de cantar uma palavra que vai massagear o ego. Oh, meu querido Felipe, tudo vai dar certo para você. Amém, pastor Renato. Felipe, você vai arrebentar. Amém, pastor Renato. Felipe, tudo vai mudar. Amém, pastor Renato. Felipe, se converta. Não tem amor. Não, esse pastor não tem amor. Se tivesse amor, ele ia mandar me converter nunca. Olha para mim, as pessoas querem os benefícios do Cordeiro de Deus sem se entregar, sem renunciar. Essa mulher abriu mão do estilo de vida dela. Ela creu em Jesus e ela foi divulgar aquilo que o Senhor fez na vida dela. Outra coisa para você aprender, quem está ouvindo, entendendo, diga amém. Fica olhando para os lados que você perde a bênção, tá? Mas a maioria está ligado, está focado e muitos estão anotando aqui. Isso é bom para você. Porque lá na sua casa você vai ter a extensão do culto de hoje. Você vai ter a extensão da palavra que Deus está te dando. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Deixa o cântaro, pessoal.
Deixa essas mágoas do passado que estão interferindo no seu presente. Tem filhos magoados com os pais, pais magoados com os filhos, esposas com maridos, maridos com esposas. Você com amigo de trabalho, colega de trabalho, até colega de igreja, de ministério. Esse cântaro te faz ficar perto do poço, mas longe da fonte. A fonte é Jesus. Diga glória a Deus. Guarde isso. Muitos estão perto da fonte. Desculpa, estão no poço. Até talvez perto da fonte. Mas não tem a fonte. Para essa pessoa que estava falando para mim que a vida não funciona, que nada dá certo, que deve ter alguma coisa do passado que não foi resolvido. Duas coisas que o diabo trabalha para destruir você. A sua mente. Sabia disso? Ele vai sempre acusar você aqui, para te manter preso, para falar você não merece ser abençoado, você não vai conquistar, você não vai chegar. Irmão, talvez as pessoas falaram para aquela mulher, você gosta de homem, você é um pé de valsa, hein? Rapaz, você gosta do lelê, hein? Baiuca, Barão do Jajá, São Pedro, Sarau, você gosta mesmo. E aquilo deixava essa mulher ferida, machucada, magoada. Até que o Senhor confronta ela, mas com amor, mostra o caminho, a direção para ela, e ela aceita. Aí ela deixa o cântaro. O que eu falei para essa pessoa que estava dizendo que a vida dela não anda para frente? Filipenses 3,13. Quem quer recomeçar com Jesus, diga amém. Para recomeçar, faça isso, por favor. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, o Paulo diz, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço. O que o Paulo fazia? E é que, esquecendo-me das coisas que para trás o quê? Ficam. Diga assim comigo, precisam ficar para trás. Amém, pessoal? Pastor, como é que ficam as humilhações? Eu fui muito humilhado. Eu também já fui. Só que eu foquei numa coisa que é importante. Hebreus 12:2. O foco é Jesus. Se você foca em quem te humilhou, você fica sempre humilhado. E a tua vida toda você vai só lembrar disso e vai só falar disso. Ah, porque eu fui humilhado lá em 1998. Você tem ideia que é isso? A pessoa, nossa, coitado de você. Eu, Renato, tive uma queimadura de 2º grau, quando eu tinha 5 para 6 anos de idade. Fiquei internado na Santa Casa por muito tempo. Esses dias uma irmã perguntou, pastor, aqui no queixo foi uma cicatriz. Eu falei, o que foi? Que mal lhe pergunte, se eu quiser falar. Eu falei, não, foi uma queimadura. Nossa, que coisa, tal. Pois é. Não me lembro de muita coisa, porque doeu muito, né? Eles davam alguma coisa para a gente dormir lá, porque a coisa foi pesada. Mas eu vou passar minha vida toda falando disso. Eu me queimei. Eu fiquei internado na Santa Casa quantos meses. Eu não sei o que eu sofri. Isso não vai adiantar nada. Passou. Eu tive que superar isso. Até brinco com quem me pergunta, meus amigos, homens de Deus, mulheres de Deus, pastores. Eu falo assim, rapaz, até casei. Não atrapalhou. Eu sei que isso é sério, irmão. Às vezes, dependendo de onde ficar a cicatriz, fica uma marca tremenda. Mas tem marca. Foi um milagre de Deus que pegou fogo pelo corpo todo. É um milagre. Parece que teve um lugar que o fogo não pegava, o Senhor blindou. Eu quero dizer para você, irmão, ficaram cicatrizes. É uma lembrança apenas. Eu vou te falar uma coisa, se algo ficou marcado em você que te machuca, irmão, Deus é especialista em remover cicatriz. Ele é o melhor cirurgião plástico do mundo. Amém, pessoal? Você olha e fica lembrando daquilo. Foi isso aqui, o seu Zé lá do armazém me xingou de inútil. Tal. Você já está em outro emprego, irmão. Talvez você não flui. Você poderia ser gerente já nesse emprego que você está. Você poderia ser o dono do seu próprio negócio. E você fica, o seu Zé me chamou de inútil lá naquele armazém. Aí você para, você está travado nisso. O Paulo diz mais lá,
Filipenses 3,13. Aí, ó, essa parte, lê comigo essa parte aí, ó. Mas uma coisa faço, e é que, o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão o quê? Tem coisas que estão diante de você. Diante e adiante. Diante de você está Jesus. E adiante estão as promessas maravilhosas que Ele tem para você. Quem crê, diga eu creio. Avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para onde? Pergunta a você, qual é o seu alvo? Quem é o seu alvo? O seu alvo, estou dando só um exemplo, é o seu Zé do armazém, que lá atrás te humilhou, maltratou você. Esse é o seu alvo? É o amigo que você tanto confiava, falou mal de você, que te frustrou, que passou você para trás. Esse é o seu alvo? O seu alvo é Cristo. Fica firme com Ele. Fica na presença dEle. A mulher agora, pessoal, certamente iria consertar a vida dela. Tanto consertou, que eu até vou dizer para vocês uma coisa, que ela passou de mulher que não dava certo nos relacionamentos, não vou falar que ela era mulher namoradeira, uma mulher que era frustrada na vida sentimental, para ser agora uma mulher missionária. Uma mulher que vai pregar a palavra. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Volta lá para João para a gente terminar. Que coisa linda! Olha o que aconteceu aqui. João capítulo 4, versículo 39. Olha que coisa linda. E muitos dos samaritanos, já estou lendo para a gente terminar, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra de quem? Olha só como é o recomeço com Jesus. Agora você vai ser usado para pregar a palavra de Deus. Mas aquela não era aquela mulher enrolada? Era verbo pretérito, né? No passado. Ela era. Agora é uma mulher que prega a palavra de Deus. Muitos creem em Jesus por causa das palavras da mulher. Eu não sei porque os pastores não pregam isso. Os pastores só pregam esse versículo, até esse versículo aqui, ó, versículo 13, por favor, leia aí rapidinho. João 4,13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, da água desta vida, do mundo, coisas passageiras, tornará a ter sede. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá o quê? Se você beber da água que o Senhor tem para você hoje, você nunca mais vai ter sede. Nunca terá sede, nunca, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. É esta água que você deve querer. Não busque águas passageiras. Eu quero sentir uma emoção. Aí chega alguém e fala, vamos lá sentir uma emoção num certo ambiente. Você vai, eu estou sentindo, eu estou sentindo. Depois volta o vazio. Não teve o encontro com a fonte, que é Jesus. Foi apenas mais um movimento. Foi apenas mais uma coisa. Foi apenas mais algo para você estar buscando alguma coisa. Jesus é o suficiente. Jesus é o que você necessita. Eu termino dizendo para vocês uma coisa. Aí mesmo em João capítulo 7, versos 37 e 38. João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, leia bem forte, por favor. Se alguém tem sede, o quê? Que venha a mim, o quê? E beba. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia. Vou te falar outra coisa. Quem tem a fonte dentro dele, não se frustra por qualquer coisa. Quem tem a fonte dentro dele, não desiste por qualquer motivo. Quem tem a fonte jorrando dentro dele, não cai por qualquer situação. Pelo contrário, permanece firme. Porque fonte não para de jorrar. Fonte não seca. Poço pode secar, mas a fonte não. A fonte não seca. Jesus é a fonte inesgotável para a minha vida, para a tua vida.
Quem quer essa fonte inesgotável? Diga glória a Deus. Lembre-se disso. Poços secam. O poço que o Abraão cavou, os inimigos entulharam com entulhos, com terra, com areia. Depois o Isaac teve que cavar outro. Ou cavar no mesmo lugar para dar água de novo. Tinha secado. Poço seca. Fonte não. Posso ler o último versículo para você, sim ou não? Guarda isso com você. É o Isaías 44, versículo 3, por favor. Porque derramarei água sobre quem? Sobre o sedento. Quem tem sede, diga amém. Agora não adianta, volto a dizer, não adianta você não ter sede. Você ouve a palavra, mas você, enfim, não leva em consideração, você não traz para si. A mulher falou, dá-me de beber, eu quero esta água. Então você tem que querer. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que vitória o Senhor está te prometendo aqui, hein? Bênção sobre a tua vida e sobre os teus descendentes. Diga assim, eu e minha casa já estamos abençoados pelo poder desta palavra. Vamos ler junto para a gente terminar com chave de ouro. Leia bem forte comigo. Isaías 44, 3. Todos lendo juntos comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aplauda o Senhor Jesus, receba essa bênção sobre a tua vida. Receba esta vitória sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Aleluia. Diga a glória a Deus. Bom, ele falou, quem tem sede vem a mim. Então, como é que eu vou a ele, pastor? É só você fechar os teus olhos, concentrar a tua fé, focar a sua mente. Me perdoe, eu até cortei de você esse versículo, né, que eu falei que o inimigo trabalha na mente, que eu mandei para essa pessoa também. É Isaías 26, 3. Não precisa nem abrir na Bíblia, só me dá 30 segundos que ele põe na tela, só para você entender o que Deus quer falar aí. Ó. Olha o que diz aí. Tu é o Senhor, nosso Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em quem? Quem está com a mente firme em Deus, fica a cabeça firme, tranquila, fica em paz. Ah, pastor, mas são muitos erros do passado. Mas você teve um encontro com Jesus ou não? Para você ficar falando só dos erros do passado e não focar no presente e no futuro. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em quem? Em ti. Quem está firme no Senhor, diga bem. Porque ele confia em ti. Então a mente, quem confia em Deus, é uma mente firme ou uma mente fraca? Quem confia no Senhor tem a mente firme. Firma a tua mente, você vai orar comigo e falar, Senhor, minha mente está firmada em ti. Eu quero esta água. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus.